Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje temos alegria, neste dia 21 de setembro, de celebrar a festa de São Mateus Apóstolo. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino dos Céus, ou até poderíamos dizer melhor, é o Evangelho da Justiça do Reino dos Céus. Essas palavras são muito caras para Mateus, a justiça do Reino dos Céus. Mateus escreve seu Evangelho para convencer os judeus de que o Messias prometido no Antigo Testamento se encontra agora ali, no meio deles, na pessoa de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Ele é o Messias esperado, que veio salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Embora exista essa prioridade de Jesus, do Evangelho de Mateus, em salvar Israel, ele também se abre aos pagãos. Tanto que no capítulo 15 há uma abertura já a partir de uma mulher cananeia que obtém um milagre para sua filha, mas é no capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus, que Jesus deixará claro a sua intenção de salvar toda a humanidade. Ele é o Deus conosco. Assim se abre o Evangelho de Mateus em 1:23 e se fecha em 28:20. Jesus é Deus conosco. O chamado de Mateus para ser discípulo acontece numa circunstância muito, diríamos, escandalizadora, muito escandalosa, melhor dizendo. Mateus era um cobrador de impostos. O Império Romano dominava a Palestina e os cobradores de impostos eram naturalmente odiados por trabalharem para o Império Romano. E Mateus é um cobrador de impostos que Jesus passa por sua banca e o chama, o convida a ser um discípulo seu. E Mateus faz uma ceia, uma espécie de jantar, para celebrar o seu chamado, a sua vocação a ser discípulo de Jesus. Nesta ceia, obviamente, estão os amigos de Mateus, outros cobradores de impostos, chamados de publicanos, pessoas que, aos olhos dos fariseus, eram pecadoras, jamais deveriam estar na companhia de um mestre de Israel. E Jesus está lá, à mesa, sentado com essas pessoas, quando então ele ouve a pergunta feita aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come e bebe com os pecadores? E vem a grande resposta de Jesus: porque quem precisa de médico não é quem tem saúde, mas quem está doente. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Nesta belíssima resposta de Jesus está a missão da igreja. Para que a igreja existe? Para salvar os perdidos. A igreja não é uma comunidade de santos preservados da corrupção do mundo. A igreja, na visão do Papa Francisco, deve ser uma espécie de hospital no meio de um campo de batalha. Ela está no meio de uma humanidade pecadora, suja, ferida, perdida. Está ali para curar, está ali para sanar, está ali para salvar. A vida de Jesus foi uma vida para os outros, para salvar os pecadores. Mateus é este pecador chamado a ser discípulo, apóstolo e evangelista. E nós nos vemos na pessoa dele, homens e mulheres marcados por nossas fragilidades, marcados pela nossa constante luta contra o pecado. Homens chamados a resgatar pessoas, a ser a presença salvífica de Jesus, que veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Pedimos hoje a São Mateus a sua intercessão pela Igreja,
Num contexto de uma ceia, Jesus diz: eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Como foi maravilhoso quando o Papa Francisco nos presenteou com a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, onde ali, no número 47, ele deixou registrado: a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, ela é um remédio generoso e um alimento para os fracos. Que São Mateus nos ajude a prepararmos ceias, a celebrarmos Eucaristias, onde se assentem à mesa não os que se consideram justos, mas os doentes, os pecadores, os que necessitam encontrar na Igreja o Cristo misericordioso, o Cristo Salvador, especialmente das ovelhas perdidas. Que São Mateus interceda pela ecologia. Hoje é o dia da árvore. Que nós tomemos essa consciência cada vez mais necessária de sermos cuidadores das árvores, cuidadores do meio ambiente, para que a vida volte a fluir no meio de nós. Esta vida queimada, ressecada, ferida, possa ser defendida, sanada e protegida por nós, a quem Deus confiou o cuidado do planeta. Que São Mateus interceda por todos nós e pela evangelização da nossa igreja, das nossas paróquias e comunidades.